O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Celebrar a festa de São Mateus é celebrar a vitória da graça, é celebrar a festa da misericórdia numa alma humana e ao mesmo tempo, é deixar que esta realidade celebrada encha o nosso coração de confiança e de esperança, porque a graça que foi vitoriosa na vida de Mateus quer ser vitoriosa também na nossa vida. De uma maneira concreta, nós poderíamos dizer que nós celebramos, assim, que nós experimentamos, que nós vemos, que nós percebemos, que nós podemos tocar aquela frase que há uns dias eu trouxe de São Gregório de Narek. São Gregório que dizia que Deus torna fácil e possível aquilo que nos é impossível. Pois bem, nós temos aqui um exemplo concreto dessa realidade. Vamos ver então, por que é que eu estou dizendo tudo isso? Quem era Mateus? Mateus era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E o que era um cobrador de impostos? Não era um funcionário da Secretaria da Fazenda, um funcionário público, alguém que trabalhava na Receita Federal da época, que simplesmente cobrava impostos. Era muito mais do que isso. Um cobrador de impostos, ele era um pecador público, era um homem muito odiado pelos seus concidadãos. Por quê? Porque ele era tido como um colaboracionista. Imagine, Israel foi invadido, o país foi invadido pelos romanos. Os romanos dominavam Israel. E uma das formas de opressão que o Império Romano exercia sobre Israel era a taxação de impostos, a cobrança de impostos. E como é que era feita a cobrança de impostos? Eles escolhiam alguns daquele povo para que fizessem esse serviço. E eles diziam, por exemplo, sei lá, olhe, por mês você tem que trazer para o governo, para o império, para o imperador, exemplo, vamos dizer aqui na nossa moeda atual, 100 mil reais. Então, Mateus tinha que todos os meses, por exemplo, entregar ao governo 100 mil reais. Mas isso não o impedia de cobrar 150, 200 mil reais. E era isso que muitos faziam, porque ele entregava 100 e ficava com 100, com 70, com 50 para ele.
na grandíssima, nem sei se há exceção, na grandíssima maioria, os cobradores de impostos não eram apenas colaboracionistas, porque os judeus achavam aquilo injusto, cobrar imposto, pagar imposto. Então aquele outro judeu estava colaborando com o sistema, mas eles eram ladrões, eram colaboracionistas e eram ladrões. E eles sempre faziam o quê? Aos amigos não cobravam, ou cobravam pouco, aos inimigos cobravam muito. E ai daqueles que não pagassem. Por quê? Porque eles tinham a autoridade de pedir o auxílio da força militar, dos soldados romanos, para prender aqueles que não pagassem. Então, eram homens colaboracionistas, ladrões, odiados pelo povo. E diz aqui a palavra que enquanto que, como é que diz o evangelho? Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Ele estava exercendo o pecado e Deus o chamou enquanto ele pecava. Percebam aqui, meus santos, a misericórdia de Deus. Deus chamou Mateus no momento mesmo em que ele praticava a injustiça. E Deus não apenas o chamou para sair do pecado, mas Deus o chamou para ser seu amigo íntimo, para ser apóstolo. Mas vamos lá, vamos dar mais um passo para que nós vejamos a soberania da graça. Aquele não foi um chamado qualquer, mas foi um chamado poderoso. Aquele não foi um olhar qualquer de nosso Senhor para Mateus. Nós podemos imaginar o poder do olhar de nosso Senhor e o poder de atração da sua voz, quando olhando para ele disse: segue-me. E diz a palavra que ele imediatamente levantou-se e seguiu. Imaginemos aqui, meus irmãos, que Mateus era um homem profundamente comprometido com o seu pecado. Pecado este que lhe concedia uma recompensa imediata, muito prazerosa, porque lhe concedia uma vida tranquila, uma vida confortável, uma vida na abundância. E Mateus, espantemo-nos, deixou tudo isso para seguir Jesus. Ele não apenas se converteu, ele se converteu, mas ele deixou de ser rico para ser pobre. Ele perdeu tudo por causa de nosso Senhor. Ele viveu na vida dele aquilo que São Paulo vai dizer depois, alguns anos depois: tenho para mim que tudo isso, comparado a Cristo, é lixo, é esterco. Que poder! Com que poder nosso Senhor chamou Mateus e com que amor ele olhou para ele ao ponto de transformar daquela maneira aquele coração. Porque, meus irmãos, existem, simplificando, dois caminhos para a transformação, para uma conversão. Deus ou nos chama na desgraça, nós começamos a perceber e a experimentar a desgraça que o pecado está fazendo na nossa vida. E aí, quando estamos ali desejando comer as lavagens dos porcos, como o filho pródigo, nós paramos e pensamos que éramos muito mais felizes quando estávamos com Deus na casa do nosso Pai. E aí, retornamos. Então, a desgraça se torna um instrumento divino, um instrumento da misericórdia de Deus. Mas não era o caso de Mateus. Ele estava no bem bom. Ele estava recebendo muito dinheiro. É verdade que ele era odiado pelo povo, mas também não tenhamos dúvidas de que ele tinha os seus conchavos, aqueles a quem ele favorecia e com quem ele nutria alguma amizade. E foi ali, naquela situação de aparente
ganho e benefício que ele foi resgatado pela misericórdia de nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o estado em que você se encontra. Se você se encontra na desgraça, isto é, se você tem percebido a desgraça a que o pecado já nesta vida tem levado você, ou se você se encontra na ilusão de estar feliz e de estar desfrutando das compensações que compensações imediatas e ilusórias que o pecado está lhe concedendo. Mas você precisa pedir, suplicar a misericórdia de Deus para que Ele intervenha na sua vida como Ele interveio na vida de Mateus, como Ele agiu na vida de Mateus. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é misericordioso, e o Senhor agiu na vida de Mateus quando ele não merecia. Isto é, aquela palavra que diz: quando éramos inimigos de Deus, Deus nos amou e por nós se entregou, se aplica com muita propriedade nesta figura que nós acabamos de contemplar pela passagem evangélica. Isto é, Mateus estava no ato do seu pecado, e Deus olhou para ele com misericórdia, lançou o influxo da sua graça, chamou e, milagre, Mateus correspondeu. Graças à graça de Deus, Mateus correspondeu e deixou tudo. Não diz que ele se levantou, recolheu as moedas e as notas, o dinheiro que ali estava na sua banca e seguiu Jesus. Ele deixou tudo e seguiu nosso Senhor. Meus irmãos, precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda essa graça deste desapego. É verdade, sem sombra de dúvidas, nosso Senhor já estava servando aquele coração. Não foi um tiro a queima-roupa. Isto é, a graça de Deus já estava agindo naquele coração para ganhá-lo, como vai dizer Santo Agostinho, que inquieto fizesse-nos para vós, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em vós. Aquele coração, aquele homem que tinha tudo, que tinha dinheiro, que tinha conforto, que tinha alguma glória, pelo menos entre os romanos, aquele homem não era feliz, porque nós fomos feitos por Deus e para Deus, e somente em Deus haveremos de encontrar a verdade e a felicidade que não cessamos de procurar. Está lá no Catecismo, no número 27. Fomos feitos por Deus e para Deus, e somente em Deus haveremos de encontrar a verdade e a felicidade, de modo que, se você perceber, se você vir que você está no pecado, e você mesmo assim está feliz, saiba, por fé, você está iludido. É como um drogado, que no momento da droga, ele se sente todo poderoso, ele se sente grande, mas é ilusão. O efeito da droga passará, e você vai ser tragado, puxado para as profundezas do abismo da existência, e depois da morte, para as profundezas do abismo do inferno. Então, se você sabe que você está longe de Deus, que você não está em estado de graça, você que talvez esteja aqui nesta igreja, ou você que está acompanhando pelas redes sociais, você sabe que não está em estado de graça, você sabe que está longe de Deus, você sabe que não tem vida de oração, você sabe que você está caminhando pelo caminho do pecado, mas você não vê as consequências desastrosas das escolhas que você tem feito na sua vida. Você diz: olha, padre, eu estou com saúde, eu estou jovem, eu estou bonito, me dando bem, com muitos amigos, com a vida próspera. Meu santinho, peça, tenha a coragem de pedir: meu Deus, mas eu sei que eu estou no caminho errado, muda a minha vida, custe o que custar. Faz comigo o que o Senhor fez com Mateus. Age na minha vida, tira da minha vida tudo aquilo que tem sido um empecilho, um obstáculo, um muro para a tua graça,
para um encontro verdadeiro contigo, porque eu não quero, Senhor, continuar na ilusão e no erro, porque senão, quando acabar e eu menos esperar, pode ser que não haja mais condições para um retorno para ti. Por misericórdia, Senhor, eu não mereço, mas eu te peço. Eu não mereço, mas eu ouvi dizer, Senhor, que tu dás a quem não merece, que tu cuidas de quem não merece, porque tu és misericordioso. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Então confiemos na misericórdia de nosso Senhor e a supliquemos. E se mesmo que você não esteja numa situação terrível de pecado, provavelmente, meu santinho, minha santinha, você tem correntes, você tem algumas ligações, você tem algumas cordas, você tem algumas linhas que sejam, que têm impedido você de correr ao encontro de nosso Senhor com mais desenvoltura, com maior liberdade, e que você não tem se largado dessas cordas, dessas prisões, que talvez não sejam grandes correntes, mas prisões a que você tem livremente se aprisionado, culposamente se aprisionado. Peça que nosso Senhor olhe para você, como olhou para Mateus, e diga: segue-me. Nós não podemos imaginar, meus santos, o poder daquele olhar, a doçura daquele olhar e o poder daquela voz. O que foi que ele ouviu? Nós distinguimos apenas o som: segue-me. Como Maria Madalena ouviu Maria. Mas o que foi que ela ouviu no coração? O efeito, como aquilo reverberou na sua alma, nós não sabemos. Nós sabemos que Jesus disse: segue-me. Nós sabemos que Jesus disse: Maria. Mas nós não sabemos o que naquela alma aconteceu. Mas nós queremos também experimentar. Peçamos hoje a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São Mateus, que nosso Senhor, por misericórdia, conceda-nos a graça de experimentar na nossa alma aquilo que Mateus tão profundamente experimentou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.